Aleluia, louvado seja Deus, graça e paz a todos que vão assistir, né? Você vai, talvez não esteja aqui ao vivo, mas vai assistir essa programação gravada. Eu quero falar para você que se essa mensagem chegou até você, você é resposta de orações para mim e eu quero me tornar resposta de oração para você. Eu tenho orado a Deus para que nesse novo tempo do nosso ministério Ele nos conduza a pessoas cuja necessidade, a realidade, o estado diante dele seja de fato encaixado com a palavra que Ele já depositou no meu espírito, com aquilo que Ele já tem como propósito para a tua vida e minha vida, na medida em que a gente une fé e confia nele. Por isso, eu quero declarar desde já, abrindo, né, esse quadro de estudos que vamos fazer sobre a ativação profética, que tudo é porque dele, por meio dele e para ele. Né? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Temos meio que uma cortina de fumaça diante dessa declaração sobre a realidade profética. E a Escritura ela é pontual em nos chamar a atenção para tomarmos cuidado com as profecias e com os profetas, os ditos profetas. Nós não estamos nesse momento numa disposição para de fato aprofundar o tema, algo que vai ser feito no nosso seminário. Você que vai acompanhar, né, você vai ser convidado a participar desse seminário. Um seminário onde você vai ser treinado ou treinada para que de fato você experimente, vivencie, experiencie o que de fato significa a ativação profética. Porque partindo agora desse ponto, né, ativação profética, o próprio nome, nós vamos pegar esse título e a partir dele é que nós vamos desdobrar o entendimento, a explanação, né, a explicação para que você possa se apropriar do ponto de vista natural do que de fato representa. E, biblicamente, você vai receber fundamentos, você vai receber um norteamento para contexto, agora, obviamente, para que você acesse a condição de experimentar e vivenciar o profético, biblicamente falando, você precisa atender a algumas condições que a própria palavra estabelece. E isso também vai ser colocado aqui ao longo das lives que acontecerão para estudos, né, no mês de outubro em especial. Estamos agora entrando na última semana de setembro. Nessa última semana nós vamos trazer alguns momentos aqui de lives para tão somente fazer uma provocação para aqueles que de repente não conhecem ou se conhecem ou que conhecem, e com base nisso construímos de maneira sólida e clara, objetiva, aquilo que a Escritura fala para que nos posicionemos em linha. Porque isso é uma coisa que nós temos que entender acerca do nosso Senhor e Deus, que além de Senhor soberano, Ele é aquele que requer um alinhamento e um acordo, porque na Escritura está escrito, primeiro, Salmo de número 138, versículo 2. Diz que o Senhor exaltou a sua palavra e o seu nome sobre todas as coisas. Numa interpretação muito simples, rápida e básica, é Deus dizendo que Ele leva a sério aquilo que Ele fala, aquilo que foi escrito ao seu respeito. Ele coloca no lugar mais elevado juntamente com o seu nome. O apóstolo Paulo aos Gálatas, uma carta aos Gálatas, capítulo 6, entre os versículos 6 e 7, ele fala que com Deus não se brinca, ou de Deus não se escarnece. Porque aquilo que o homem fizer, ou que o homem semear, ele vai colher. O que o homem semear no espírito, ele colhe no espírito. O que o homem semear na carne, ele colhe na carne. E Paulo ele vai lá e conclui que colher na carne é destruição. Por quê? Porque a carne não agrada a Deus. Não tem como, do ponto de vista natural ou carnal, o homem se posicionar de tal maneira que agrade ao Senhor. E nós temos que ser muito claros e objetivos em relação a pontuar essas realidades da Escritura. Para quê? Para que possamos afastar essa nuvem de fumaça, que compromete o seu discernimento e o seu entendimento, ouvindo muitas doutrinas. E muitas vezes também se deixamos levar por questão da multidão de pessoas que começam a seguir pessoas que de alguma forma movem até o sobrenatural. Mas a questão aqui não é
tão somente o sobrenatural. A questão aqui é o seu coração estar alinhado ao coração de Deus. A questão aqui é a glória de Deus. Porque os profetas não viviam o estilo de vida profético em prol deles mesmos. Eles viviam o estilo de vida profético apontando para Deus. Eram homens e mulheres levantados para de fato trazer ao povo orientação, discernimento, exortação e juízo da parte de Deus, para que o Senhor então recebesse toda a glória. Uma necessidade muito básica de esvaziamento, de humildade e, sobretudo, de vida constante na palavra, vida constante na oração, para que de fato você possa atender esse lugar de alinhamento, esse lugar de clareza e de respaldo que vem do alto. Porque lembre-se, Jesus fala em Mateus capítulo 7, salvo engano, versículo 21, seguindo aí, que nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, ou que de fato o reconhecer como Senhor, vai entrar no reino. Ele assevera, ele diz que naquele grande dia, no dia do juízo, no dia do acerto de contas, muitos dirão que no nome dele pregaram. Muitos dirão que fizeram sinais no nome dele. Então, o que nós vemos no nosso contexto atual são muitos homens, mulheres, movendo sinais. Isso não quer dizer que os céus estão respaldando o ministério, a vida ou o que eles estão fazendo. Porque, voltando para Mateus capítulo 7, Jesus conclui dizendo que dirá para estes: eu não conheço vocês. Então, o que nós estamos trazendo da parte do Senhor, de fato, é um momento em que o Senhor está trazendo o nosso ministério para um lugar de alinhamento na oração, dedicação, consagração, desacelerando a nossa vida de muitos interesses que façam que muitas vezes seu coração fique ali um pouco confuso, o ânimo dobre, a mente dividida. Você e eu precisamos entender que temos, é redundante falar e não faz sentido quando você vai para a questão semântica, mas me permita utilizar essa expressão. Temos uma única prioridade, que é o reino de Deus. Foi isso que a palavra estabeleceu. Em primeiro lugar, o reino. Quando buscamos o reino e quando você faz uma enquete, uma pesquisa sobre o povo entender o que é o reino, onde está o reino, porque o reino é dado como prioridade para todo aquele que crê. O reino está no Espírito. Se você lê a carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 7, o apóstolo Paulo vai dizer que o reino não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito de Deus, que é aquele que o próprio apóstolo Paulo recebe a lucidez dada pelo Espírito Santo em revelação, que o Espírito Santo sonda as profundezas de Deus, e ali ele traz para nós as revelações daquilo que já nos foi dado gratuitamente em Cristo, aquilo que o olho não viu, o ouvido humano não ouviu, ou sequer subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para você e para mim, por conta do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Então isso nos coloca numa condição de grande privilégio. Nos coloca numa posição na qual não temos mais nenhum tipo de impedimento no relacionamento com Deus. Temos paz com Deus por causa de Jesus. Acessamos o Senhor através do mesmo Espírito. O detalhe agora é a compreensão disso. O entendimento disso é afastar o folclore evangélico, o folclore gospel e tantas outras questões que tiram de você, basicamente, a palavra genuína que gera a sua fé. Que façam com que você receba aquilo que é íntimo, personalizado. E te leve então a abrir a boca, e ao abrir a boca, como diz a palavra do Salmo de número 80 e alguns capítulos, diz: abra a tua boca e eu a encherei, diz o Senhor. Nós temos o Senhor trazendo clareza de que receberíamos poder para sermos testemunhas de Jesus quando o Espírito viesse sobre nós. E essa promessa se cumpriu. Agora, o que está acontecendo com muitos de nós é que, ao invés de dependermos do modelo de Jesus, que estava o tempo todo, antes de estar diante do público, antes de performar diante dos olhos dos homens, Jesus tinha tempo secreto com Deus. Para então, como que ele mesmo dizia, falar aquilo que ele ouvia o Pai falar e fazer aquilo que ele via o Pai fazer. Isso também permanece sendo para nós como um direcionamento, um modelo para seguirmos, a fim de termos a eficácia garantida por um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Por um Deus que não é homem para mentir ou um filho de homem para se arrepender. Por um Deus que diz que aquilo que ele promete, ele cumpre. E que não há nada demasiadamente difícil que ele possa fazer. O que está acontecendo hoje é que estamos tão acostumados a um tempo de racionalidade, intelectualidade, que nos faz experimentar tantas explicações que abrimos mão da revelação. O que, por sua vez, é algo que, quando vem, deixa perplexo todos
aqueles que ouvem, porque a revelação, ela traz clareza acerca da presença do Deus vivo, acerca do poder do Deus que cura as doenças terminais, do Deus que continua levantando coxos das cadeiras de rodas ou das macas, do Deus que continua levantando mortos, ressuscitando, tratando, curando, libertando e restaurando. É por isso que estamos aqui, na verdade, que eu estou aqui nesse início de tarde e retomando, né, para aqueles que nos conhecem, a vida ministerial, entendendo que a ativação profética está muito além da ideia de um folclore, de você de repente ser um Elias sobre a terra, né, ser um Isaías sobre a terra. Não, de fato existe o ofício profético, existe o dom da profecia. Nós vamos trabalhar o que as escrituras dizem de forma exegética, ou seja, conforme o que o texto queria dizer na época em que foi escrito, fazendo com que a hermenêutica, trazendo para os nossos dias como que isso funciona, como que isso prevalece, como que isso permanece, e como eu e você devemos nos posicionar para que Deus continue falando sobre a terra, como diz o escritor aos Hebreus no capítulo 1. Ele lá diz que antigamente Deus falava através dos profetas, mas nesses dias Ele fala através do Filho. E o Filho testifica em nossos corações por meio do Espírito, ao qual o próprio Filho disse: eu rogarei ao Pai, em João, que Ele envie um outro Consolador, Encorajador, Paráclito, que vai estar com vocês. E Ele virá para testificar de mim, para lembrar de todas as coisas que eu vos havia ensinado. Então eu estou aqui justamente para trazer respaldo, reforço, para focar na palavra a fim de glorificar a Deus. Não é glória para homens, não é glória para ministérios, e sim para o Senhor. A glória é toda dele. Continua sendo porque dele, por meio dele e para ele. Então, entrando na temática da ativação profética, primeiramente a ideia da ativação é de colocar em atividade aquilo que já está em potencial na vida do crente. E note, estou falando da vida do crente. Você que de repente recebeu esse vídeo e é alguém que tem familiaridade, simpatia, gosta de participar de círculos de oração, ora, mas não assumiu um compromisso no sentido de entender a condição miserável que a sua carne humana tem, tendo uma vida cujas escolhas optam tão somente para o seu bem-estar ou para você, em que você não consegue renunciar, em que você não consegue abrir mão da sua vida para que Deus prevaleça sobre você com a vontade dele. Como disse Jesus: você quer me seguir? Negue-se. Tome a sua cruz e siga-me. Não é mais a minha vontade que importa, mas é a vontade do Senhor. Como disse o apóstolo Paulo: não tomem o formato desse mundo. Não se amoldem a esse mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. E a palavra transformados aí é metamorfose em grego. É a semelhança de uma ilustração, se eu puder trazer clareza para você, de uma lagarta e de uma borboleta. Quando você olha para uma lagarta e olha para uma borboleta, você percebe que de fato não há como conectar que é a mesma criatura, mas é isso que a palavra quer dizer. É você deixar de ser quem você era, tão somente com uma vida voltada para você, que essa é a proposta do mundo, e passa agora a ter uma vida semelhante de Cristo, que dizia: eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. E isso para nós traz um grande prazer. Por quê? Porque na medida em que nos deleitamos no nosso Deus, na medida em que fazemos de Deus a nossa alegria, Ele realiza os desejos do nosso coração. Então, para você que está ouvindo, essa ativação ela vem justamente para despertar, para colocar em atividade aquilo que potencialmente você já carrega por ser crente. Você carrega o dom da fé. Você carrega a presença do Espírito Santo que ministra frutos na sua vida. Você carrega uma mensagem. Você é ungido, ungida por Deus, e essa unção te ensina todas as coisas. Mas você precisa corresponder a algo que é o quê? A graça. Não há como corresponder à graça sem exercitar a fé que vem da palavra de Deus. O que muitas vezes está acontecendo é que a gente tem buscado muito mais orientação através dos ímpios, como o Salmo de número 1 nos assevera. Não aceite, não fique envolvido com os conselhos dos ímpios. Mas o que acontece com muitos de nós, na cultura vigente, é estarmos tão envolvidos ao ponto de acreditarmos que, levando uma vida que de alguma forma está sem problemas, ou uma vida em que ali estamos experimentando certo bem-estar, está tudo bem com Deus, quando que na verdade não está. Porque você foi chamado, tem um chamado muito específico como luz para este mundo em trevas e sal para esta terra que está perecendo, e não há como você ter uma vida iluminada sem incomodar aqueles que estão em trevas. E nesse momento o profético é você falar
é você, na verdade, ser um mediador na relação de Deus com a humanidade. É você falar através da palavra de Deus. É você falar da parte de Deus porque você tem comunhão com Ele, a semelhança de Jesus. Então a ativação profética vem para, de fato, te colocar num lugar de sensibilidade, te trazer para um lugar de condicionamento, um relacionamento íntimo, um relacionamento sério, profundo, que determina as demais relações. Né? Quando você prioriza o relacionamento com Deus, existem relações, ou melhor, relacionamentos que serão rompidos. Quando você determina o relacionamento com Deus, algumas relações não farão mais sentido. Alguns lugares você deixará de estar, você também deixará de estar apegado a coisas. Por quê? Porque a relação com Deus estabelece uma condição de dependência da sua graça, da sua presença. E isso faz toda a diferença para que você possa, de fato, profetizar, para que você possa falar da parte dele. E, consequentemente, a palavra vai trazer um alinhamento muito sério, que é o fato de você vencer 3 grandes armas que o inimigo das nossas almas usa: o medo intimidador, as distrações que o mundo promove e, consequentemente, a dependência emocional em relação às questões que nós lidamos consigo próprio. Você e eu temos um diálogo interno, falamos com nós mesmos. E por vezes esse diálogo interno ele vem baseado em ideias ou sugestões, partindo de experiências emocionais que traduz ou traz para a gente a sugestão de que nós não podemos, nós não temos, não vamos conseguir, não tem condições, e nada disso tem amparo no que Deus fala, pela sua escritura, porque tudo podemos naquele que nos fortalece. E note, ainda que façamos o exegese do apóstolo Paulo falar sobre suportar, porque ele aprendeu da escassez e também da abundância, isso não isenta o poder que em nós opera, de Efésios 3:20, que faz com que experimentemos muito mais além do que pedimos ou pensamos, em todos os sentidos. Eu peço a você que nunca se esqueça de Provérbios capítulo 3, versículo 5, enquanto estivermos estudando aqui a ativação profética. O que diz lá? Não se apoie no seu próprio entendimento, confia em Deus. Na medida em que você o reconhecê-lo, ele, em todos os seus caminhos, ele vai endireitar as suas veredas. Se eu puder te trazer uma tradução de maneira clara, para que você compreenda o que diz a Escritura neste ponto, é o Senhor falando: não se apoie na forma natural de entender o mundo, porque o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 3? Pela fé entendemos. É pela fé que entendemos. Não é você entender para crer, é você crer para entender. Porque você crê, você vai entender. Você vai ter discernimento, você vai ter uma visão além do alcance, você vai ter clareza acerca da movimentação do contexto ao seu redor. Não somente humano, mas principalmente espiritual. Por quê? Porque você está debaixo da unção que ensina todas as coisas. E na medida em que você reconhece a Deus em todos os seus caminhos, e caminhos são resultados de escolhas e decisões que tomamos. Então, o que seria reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos? Seria você, antes de tomar uma decisão ou de fazer uma escolha, ponderar a inclinação do seu coração para o contexto do que a palavra fala acerca do que você precisa decidir ou escolher diante da circunstância que você está vivendo. Se assim você fizer antes de escolher, se assim você fizer antes de tomar a sua decisão, saiba, é profético para você nesse exato momento. Deus vai endireitar as suas veredas. Deus vai fazer por você o que você não pode fazer por si próprio ou por si mesmo. Sabe por quê? Porque você reconheceu a Deus. Antes de escolher ou antes de decidir, você trouxe Deus para o lugar onde a palavra dele, que é a lâmpada para os teus pés e a luz para os teus caminhos, estará balizando, orientando, direcionando, sendo a bússola que aponta para o caminho certo. A escolha acertada, a escolha que fará com que você, de fato, experimente novidade, desfrute de alegria, mesmo no meio da guerra e da batalha, a paz estará estabelecida no teu coração, porque o Senhor será contigo, bradando do alto: não tema, eu sou contigo. Amém? Então, resumindo, isso representa o contexto da ativação profética. É justamente colocar em movimento, em despertamento, em atividade, o que você já recebeu por ser um crente, uma carga de poder, uma carga que fala de uma mensagem e que, na medida em que você está em alinhamento com Deus, você se torna sensível a receber
a mensagem, a clareza, o que enche o seu coração e que vai transbordar dos teus lábios da parte de Deus através da sua vida como instrumento para a edificação, que nós vamos ver já a escritura, para a edificação mútua, a edificação da igreja, a exortação, o conselho, o juízo, o arrependimento. Amém? Então, seguindo aqui, nós temos a leitura da primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, 3 versículos, de 1 a 3. Vou ler aqui rapidamente com você, para que isso possa então agora dar o devido ajustamento, fechamento, a solidez para tudo que foi dito até aqui. Paulo escreve aos Coríntios dizendo o seguinte, versículo 1: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom da profecia. Busquem com dedicação. Ele não fala para buscarmos com dedicação o crescimento na carreira. Você é crente? Amém. Temos que desenvolver carreira, sem sombra de dúvida, nas mais variadas áreas sociais, seja na economia, nos esportes, nas finanças, na política, no que quer que seja. Mas sendo um crente, não deixe de se dedicar aos dons, porque eles são ferramentas que potencializam, que dão proteção, que trazem clareza para que você não se perca no meio do caminho diante de tantas ofertas, como que falei, ou de tantas questões que podem vir e te intimidar porque você não está dedicado aos dons espirituais. E ali ele vai seguir dizendo, principalmente o dom da profecia. O dom que faz com que você fale da parte de Deus, sendo um advogado. Fale da parte de Deus, sendo uma dona de casa. Fale da parte de Deus, sendo um mecânico. Fale da parte de Deus, sendo um professor. Fale da parte de Deus, sendo um estudante. Fale da parte de Deus, sendo um policial. Fale da parte de Deus, sendo quem quer que você seja, um jogador, um lutador, quem quer que você seja. Fale da parte de Deus. Versículo 2 diz, pois quem fala em língua não fala aos homens. O falar em línguas, que alguns creem que cessou, nós cremos e posteriormente falaremos para você, lá Paulo falou aos Efésios, que esses dons estão aí para que alcancemos, até que alcancemos a estatura do varão perfeito, crendo na verdade em Cristo. Então, esse é um processo de até e não para. E até dura até que se cumpra a condição descrita no versículo. E não se cumpriu ainda. Isso quer dizer que na medida em que você se abre para corresponder à graça, essa condição que é direito de todo filho de Deus, de todo crente, vem sobre você. Mas esse dom é para edificação pessoal. Ele segue dizendo, quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Versículo 3. Mas quem profetiza, quem fala da parte de Deus, o faz para a edificação, encorajamento e consolação dos homens. Edificação, crescimento sólido, sustentável, encorajamento, o afugentamento de toda mentira, de toda intimidação, de todo medo, de todo phobos, de toda fobia. Vem através do quê? Da exortação profética, daquele que fala da parte de Deus. Quando alguém ouve um homem ou uma mulher se levantar para falar da parte de Deus, com detalhes que só Deus conhece, o medo em relação à obscuridade ou o que quer que a pessoa estivesse enfrentando, deixa de existir. E agora o que se instala é o temor a Deus, que se revela através de um vaso, de um homem ou de uma mulher ungidos. E, por fim, ele diz que é para a consolação dos homens. É possível que você que esteja aqui agora, assistindo, está vendo aqui, Jerúsia Luz, que está assistindo, eu não te conheço, mas seja muito bem-vinda, você é a resposta de oração para a minha vida, e eu espero que eu esteja sendo resposta de oração para você. Ao final, nós vamos orar por este momento aqui, por esta aula que estamos ministrando, e declarando, pedindo a você que vai receber, você que vai assistir, se for interessante, fez sentido para você, por favor, nos ajude compartilhando esse vídeo. Você pode continuar conhecendo mais desse estudo, seguindo o nosso perfil, não somente no Facebook, Fernando Sales, mas também no Instagram, fernandosales.pr, e também lá no YouTube. Esses vídeos que estão sendo gravados aqui depois serão lançados ou postados nessas plataformas também, para que possamos ampliar o alcance da ministração, do estudo da palavra. Então, seguindo, nós temos aí o contexto do que de fato faz com que entendamos que a ativação profética é para os nossos dias. Agora vem aqui que nós colocamos aqui,
como postagem para chamar atenção para essa live, que logo a ativação profética é o despertar e o exercício consciente do dom ou da unção profética, colocando em movimento aquilo que o Espírito já depositou no crente para a edificação do corpo de Cristo. A minha esposa, certa vez, numa movimentação ministerial nossa, ela ali sendo movida pelo Espírito Santo, sem perceber, fez uma declaração tão poderosa, já tem aí uns 4 ou 5 anos. Eu nunca esqueci porque ficou como uma âncora na minha alma, para que eu pudesse entender que o Espírito Santo, ele já está em nós, é o que a palavra diz, e isso é indiscutível, é inegociável, mas o Espírito Santo, para mover, precisa que eu me mova. Ele só move quem entra em movimento. Ele só move quem sai da contemplação das circunstâncias que intimidam, que trazem sugestões para medo, para receio, para escassez, para tantas descaracterizações. Quem sai desse olhar e olha para ele, que estará ministrando sempre Jesus, essa pessoa, ela, ao entrar em movimento, mesmo sem ver uma favorabilidade, porque nós não dependemos de condição favorável, nosso Deus não depende de condição favorável, para Deus não há nada difícil ou impossível. O que Deus espera para que o mover do poder dele venha sobre a nossa vida é fé. A fé que o Espírito Santo ativa, porque lembre-se que uma das facetas do fruto do Espírito é a fé. E a fé é a confiança em Deus, irrestrita, a confiança no seu caráter de fidelidade, a confiança na sua soberania, a confiança que nos faz trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E então isso dentro de nós move as águas que nos levam ao rompimento das circunstâncias ou do que quer que seja a barreira que tenta nos parar. E aí então nós vemos o mover do Espírito Santo, trazendo ali línguas espirituais, dom de profecia, maravilhas, palavra do conhecimento, palavra da sabedoria, e aquilo que testifica uma atmosfera diferente para aqueles que estão ambientados nesse mover, para aqueles que estão ali vivenciando circunstâncias às quais Deus quer intervir. Então o Senhor continua dos altos céus, como diz segundo o livro de Crônicas, capítulo 16, versículo 9, passando os seus olhos sobre toda a terra, buscando quem tem um coração inclinado. O que é um coração inclinado para Ele? Para que Ele se revele forte. É um coração de dedicação. É um coração que sabe de fato dosar, gerir bem o seu tempo. Você tem tempo para de fato atender não a tudo, mas somente ao que é importante, porque diariamente só temos 24 horas. E para que de fato saibamos como lidar com esse tempo, precisamos sim gastar tempo com o dono do tempo para que ele nos dê tempo. É verdade, tire um tempo para ter tempo para o dono do tempo, para que o dono do tempo te dê tempo. Tempo de qualidade. Tempo em que você poderá sim usufruir de momentos de prazer, de lazer, sabe? Momentos em que você fluirá de maneira leve, porque o fardo é suave, o fardo é suave, o jugo é suave e o fardo é leve. É o que é dito acerca do que o Senhor tem para nós. Então, nesse momento, fica uma pergunta. E essa pergunta ela fica para a próxima live. Você que vai assistir até esse momento, eu deixo essa pergunta, e peço que você responda. Faremos enquetes posteriormente e a próxima live é para responder essa pergunta. Por que a ativação profética ela é importante? Por que, na sua opinião, é importante você experimentar, ter um estilo de vida profético? Um estilo de vida em que você vive alinhado com Deus. Eu quero deixar aqui uma dica como sugestão para a sua resposta. Está lá em Amós 3,3 que diz: 2 não podem andar juntos se não tem acordo. Não tem como você desfrutar do que Deus tem para você se você não está de acordo com aquilo que Ele diz a seu respeito. E isso fala diretamente para as questões que muitas vezes emocionalmente fazem você duvidar de você mesmo. Você duvidar de si próprio. Você até depreciar a sua própria vida. Você até não valorizar o fato de você ser ímpar, ser raro. Alguém a quem Deus chamou, alguém a quem Deus levantou, porque aqui na terra existem coisas que só você pode fazer e que você é uma porta do reino para alcançar aquilo que só por meio da sua vida, por intermédio da sua vida pode acontecer, porque Deus te levantou para isso.
Deus não faz nada por acaso. Deus não te chamou à vida, não tem sustentado o teu fôlego para você olhar para os lados, se comparar e de repente, porque o outro aparentemente está vivendo coisas que você não está vivendo, a vida dele é mais valiosa do que a sua? Nunca. A nossa vida tem o mesmo valor, o sangue de Jesus. Então fica aqui para você esse tempo de estudo. Espero que tenha sido edificante para você e quero agora orar pela sua vida. Eu quero declarar para você a boa mão de Deus sobre a sua vida. Eu quero falar para você que ouviu até aqui, que em ter estado até aqui ouvindo essa palavra em sua vida vai despertar você. Primeiramente, ela vai te incomodar. Primeiramente, ela vai trazer para você, na sua mente, um contexto de como a sua vida está agora. Paradoxalmente, ela vai revelar, vai descortinar na sua mente o que Deus tem para a sua vida, que é o chamado propósito. Para que então a sua mente comece a experimentar uma renovação, te fazendo entender que Deus tem mais para você. Deus tem mais para você no ambiente profético, no ambiente em que você fala através dele e você ouve dele por intermédio de outras pessoas que vão testificar no seu coração aquilo que ele tem contigo. Então, se esse vídeo chegou até você, é porque Deus quer falar com você. Ele já está falando com você. Falando com você acerca das escolhas que você precisa rever, das decisões que você não tomou e precisa tomar, do posicionamento que você tem tido e que muitas vezes não é o que ele espera de você. Você que está aqui, especificamente uma mulher, que de alguma forma tem esperado que Deus faça por você, o que na verdade só pode acontecer se você cumprir o que ele te mandou fazer. Para você que vai receber esse vídeo e que de fato entende que essa palavra foi para você, leia o que está escrito em Gênesis capítulo 18, versículo 19, em que Deus disse que ele levantou Abraão, ele chamou Abraão para uma tarefa específica, colocar ordem na sua casa. Mas o que dessa palavra é válido para você que está me ouvindo? É que ele disse que ele faria vir sobre Abraão o que ele prometeu depois que Abraão cumprisse aquilo que ele mandou. Então deixa eu te falar, tem coisas que não vão acontecer na sua vida até que você cumpra o que Deus te mandou fazer. E você sabe que é sobre você. Você sabe que tem coisas que você deixou de fazer. Você sabe que tem coisas que você abriu mão de fazer. Você sabe que você tem dado desculpas para de fato lidar com as coisas que Deus tem com a sua vida. E tem pessoas aqui que a questão é relacionamento. Um relacionamento que já não faz mais sentido. Tem um homem que está aqui que sabe, de fato, que da parte do Senhor, ele não se agrada com esse tipo de relacionamento que você está tendo no seu trabalho. Então, para você que está recebendo essa palavra, em o nome de Jesus, receba. Receba no seu espírito, porque, como que está escrito na carta aos Hebreus, se você estiver ouvindo a voz de Deus, não endureça o seu coração. Amém? Que Deus abençoe, um forte abraço, a graça e a paz, que a prosperidade do reino de Deus brote e transborde na tua vida, aonde quer que você vá, porque os planos que Deus tem para você são planos e pensamentos de bem e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança nesta terra, para a glória dele, em o nome de Jesus. Um forte abraço, que Deus te abençoe, a graça e a paz. Tchau, tchau, até o nosso próximo encontro para responder por que ativação profética é importante.